Olá, bem-vinda, seja muito bem-vindo você também ao Jornal Terra Viva, seja muito bem-vindo aqui todos, para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, negocia com a China transformação agrícola do país. Conselho Nacional de Biossegurança tem até o dia 5 de abril para decidir sobre o plantio de trigo transgênico no Brasil. Santa Catarina registra alta de quase 28% no faturamento com exportações de carne de frango. Custo de produção da soja vai cair na safra 2023-24. E claro, você vai acompanhar a cobertura completa da Comigo Tecno Show 2023, que apresenta lançamentos e tecnologias em sementes e proteção de cultivos. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. Mesmo sem a presença do presidente Lula, o Ministério da Agricultura busca investimento na China para ampliar a produção agrícola sem desmatamento. O objetivo é dobrar a área destinada ao plantio, transformando pelo menos 40 milhões de hectares de pastagem degradadas em áreas de produção agrícola. Pelos cálculos do Ministério da Agricultura, o custo aproximado é de R$15 mil por hectare, um investimento superior a 500 bilhões de reais. Qual o benefício disso? Qual o benefício para o Brasil e para a China? No Brasil, nós vamos intensificar a nossa potencialidade, nós vamos poder gerar empregos, oportunidades, equipamentos, máquinas, tudo isso vai poder ser incorporado ao sistema produtivo e as nossas relações comerciais podem ser ampliadas. O Brasil vai deixar muito claro, incentivar, intensificar a produção, mas sempre com a sustentabilidade na frente. É possível e nós estamos abertos a receber parcerias públicas, privadas, para que nós possamos garantir as oportunidades ao povo brasileiro e aos nossos parceiros e amigos. Durante o evento, o ministro da Agricultura disse ainda que é prioridade liberar investimentos públicos do BNDES para o agronegócio e buscar investimentos privados para que o setor cresça. E a partir de agora, o governo brasileiro, através do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, BNDES, vai ter uma linha clara de investimento de médio e longo prazo, com carência para que os produtores possam tomar recursos, fazer a conversão dessas pastagens, ampliar o seu área de agricultura e de pecuária, preservando o meio ambiente, mas gerando oportunidades. Essa indicação do governo, essa indução do governo para que esse movimento de transição pode e deve também ser feito pela iniciativa privada. Tive, por exemplo, no final da semana passada, com o boarding, todo o boarding da COFCO, uma empresa chinesa, uma grande trade que todos vocês conhecem, que já tem uma grande operação no Brasil, que já está fazendo investimentos, inclusive em infraestrutura, conhece a operação de soja, milho, açúcar, carne bovina, então já conhece o modelo e sabe que pode intensificar sobre áreas de pastagem. Ela pode, ela mesma, fomentar os seus clientes a converter pastagem, comprar fertilizantes, comprar calcário e dar prazo para pagar, para que ele possa amortizar e aumentar o sistema produtivo. O Conselho Nacional de Biossegurança tem até o dia 5 de abril para decidir sobre o plantio no Brasil de trigo transgênico. O plantio foi aprovado no dia 1º de março pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. O Conselho Nacional de Biossegurança recebeu um ofício pedindo cancelamento da liberação do cultivo de trigo transgênico HB4 e da importação de farinha de trigo transgênico. Este ofício foi assinado por várias organizações que denunciam violações no processo de aprovação do produto. O documento também menciona sobre perigos à saúde, ao meio ambiente e à soberania alimentar.
O texto também foi encaminhado ao Ministério Público Federal e a um fórum que aborda os impactos dos defensivos agrícolas. Essas organizações alegam que a decisão da CTN-Bio foi tomada sem debates públicos e análises técnicas. Por outro lado, a comissão garante que o resultado da avaliação do trigo transgênico é tão seguro quanto o convencional, tanto para consumo humano quanto para plantio no país. A Corteva, uma multinacional do setor, integra a 22ª edição da Tecnoshow Comigo, em Rio Verde, Goiás, e apresenta seus lançamentos e tecnologias em sementes e proteção de cultivos, incluindo aí as soluções biológicas que ajudam a maximizar a produtividade e a rentabilidade das lavouras brasileiras. E a nossa colega, a repórter Renata Afonso, está acompanhando tudo de perto e vai mostrar para a gente agora. Uma multinacional de sementes e defensivos está lançando aqui na Tecnoshow Comigo um sistema novo, uma tecnologia nova de soja. Estou ao lado da Ana Cláudia Serrazoli, que é presidente da Corteva, para Brasil e Paraguai. Ana, obrigada pela participação. O que é essa tecnologia? A tecnologia Enlist é uma tecnologia que a gente vem trazendo há bastante tempo e agora finalmente entra no mercado. Ela é, na verdade, a soma de genética, variedades de soja, aliada com um controle de plantas daninhas e somada a um controle de proteção de lagartas. Aliado a isso, e por isso que a gente chama um sistema, ela tem um herbicida que se chama o Colex-D, que entra e vai fazer um controle bastante amplo e inovador nas plantas daninhas. Que diferença que faz para a produção? Ele dá muito mais flexibilidade ao agricultor. Quando você tem algumas plantas daninhas específicas, ele permite que o agricultor use um herbicida pós-emergente que não vai afetar a sanidade e a qualidade da soja. Então esse é o grande diferencial. E aliado a isso também em áreas de lagarta, que é muito comum nessa área, você também vai ter a soja protegida contra as principais lagartas da soja. Tem também novidades em sementes? Sementes a gente sempre traz novidade. Nessa feira a gente está mostrando novidades em soja, em milho, nas marcas Pioneer, na marca Brevant. Também estamos mostrando novidades em sorgo, né? E soja, milho e sorgo. Então tem novidades em todos os tipos de semente. É uma feira, né, rica, uma feira de muitos produtores, né? É uma região rica em grãos. Se não tiver novidade, não funciona, né? O produtor está sempre atrás disso, de novidade. Acho que a nossa agricultura e o agricultor está sempre muito pressionado por mais tecnologia, mais ciência para ajudá-lo a ter flexibilidade e soluções para produzir mais. E isso é o que é o ADN, o DNA nosso da Corteva, né? É trazer inovação, soluções, tecnologia para ajudar o agricultor em produtividade e rentabilidade. Agora, você assumiu recentemente, né, a presidência em fevereiro. Qual que é o desafio, né? Qual que é o desafio da sua administração em 2023? Acho que o grande desafio, no fundo, é um desafio positivo, né? É trazer toda essa inovação, todos os nossos lançamentos. Além do que a gente está trazendo em soja, a gente está trazendo uma inovação na área de tratamento de semente, com Lumialza, que é um nematicida. A gente também está trazendo uma amplitude de soluções em biológicos. A Corteva acabou de adquirir 2 empresas, a Simborg, que tem localidade em Múrcia, na Espanha, e também a Stoller, que é uma empresa dos Estados Unidos, tem sede em Houston. E isso traz para a gente uma possibilidade de se tornar o grande líder do mercado em biológicos. É um segmento que a gente entende que vai crescer muito. A visão é de que vai ter 1/4 do mercado em 2035 vai ser de biológicos. E a Corteva, com essas aquisições, somado aos acordos que a gente tem de comercialização, a Corteva vai estar muito bem posicionada para levar todas essas ofertas ao agricultor. Então, acho que o nosso desafio é positivo, é continuar trazendo inovação, tecnologia para ajudar a vida do agricultor. Por que você acha que é uma tendência de biológicos? Existe uma necessidade, por tanta complexidade de pragas e tantos insetos e plantas daninhas, o agricultor precisa cada vez mais ter soluções diferenciadas, que se complementem. Os químicos, né, que são os produtos, os defensivos, eles fazem um papel excepcional e tem sido a solução para poder realmente proteger a lavoura por muitos anos. Mas a gente precisa cada vez mais trazer inovação e produtos que vão ser complementares à proteção de cultivos para fazer
esse ganho de produtividade e ajudar o produtor no manejo da lavoura. Biológicos entra aí em trazer soluções diferentes, novas, que vão complementar os defensivos agrícolas. Obrigada pela participação. Renata Afonso, direto da Tecnoshow Comigo 2023. Obrigado, Renata. Tecnologia e inovação para garantir produtividade, para garantir renda para muitas famílias e, claro, alimento nas nossas mesas. A seguir, a gente vai falar de exportações de material genético avícola que cresceram quase 90% no primeiro bimestre do ano. E também o custo de produção da soja, que tem uma expectativa de cair na safra 2023-24, de acordo com os dados divulgados nessa terça pelo IMEA. Olha, boa notícia para a gente dar depois do intervalo. O faturamento de Santa Catarina com a exportação de carne de frango registrou alta de mais de 27% no primeiro bimestre de 2023. No acumulado de janeiro e fevereiro, os embarques somaram 174,7 mil toneladas, atingindo 382,7 milhões de dólares em receitas, o que representa uma alta de 27,8% na comparação com o mesmo período de 2022. Os dados são do Ministério da Economia e foram analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Ainda de acordo com as informações, Santa Catarina corresponde por mais de 23% das receitas obtidas com as exportações brasileiras de carne de frango no primeiro bimestre. O bom desempenho reflete o aumento de vendas para países como China e Arábia Saudita. E a gente continua falando desse setor aí porque as exportações de material genético avícola cresceram quase 92% no primeiro bimestre, de acordo com os dados divulgados pela BPA. Os embarques de material genético para o exterior em janeiro e fevereiro tiveram alta de 91,8% na comparação com o primeiro bimestre de 2022. Em termos de receitas, as vendas somaram 42,237 milhões de dólares, resultado 62% superior aos 2 primeiros meses do ano passado, de acordo com a BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. No período, os principais destinos das exportações brasileiras foram México, Senegal e Paraguai. Olha que boa notícia também. Após uma intensa escalada de aumento nos custos de produção da soja em 2022, há finalmente uma luz no fim do túnel. Redução de preços, pelo menos em Mato Grosso, maior produtor do grão no país. De acordo com o relatório de março referente a fevereiro do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, os custos operacionais totais da oleaginosa no estado podem apresentar queda de 3% na safra 2023-24, indo dos atuais R$ 6.557 por hectare para R$ 6.349. Não estão inclusos nesta conta os custos de oportunidade, como capital circulante e benfeitorias, por exemplo. Mas é um bom avanço, né? Vamos então para o Agritendência de hoje com o Silmar César Miller. O que o Agritendências tem para falar para a gente sobre os mercados nessa terça, Silmar? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, um dia mais calmo nos mercados financeiros hoje, dólar fechando em queda de 0,8%, R$ 5,17 a cotação da moeda americana, e o mercado de ações revigorando-se. Aqui subiu hoje bem, 1,5%, o índice Bovespa aqui na B3, 101.185 pontos, ou seja, voltou a ultrapassar a casa dos 100 mil pontos. Mercado na expectativa do pacote chamado arcabouço, nome feio aí, essa nova política fiscal que está sendo encaminhada ao Congresso, possivelmente já nesta semana, já que o presidente Lula não foi para a China, deu uma acelerada aqui, possivelmente essa semana ainda vai para o Congresso, finalmente o pacotão da nova política fiscal. E o mercado é um pouco mais otimista com relação a isso, ou pelo menos pela maior velocidade que está tendo a tramitação disso, que se espera que continue também no Congresso, quando começa a ser debatido esse pacotão. E isso ficou refletido nesse comportamento do mercado mais positivo nesta terça-feira aqui no nosso mercado financeiro.
Mercados internacionais, bolsas internacionais com poucas oscilações hoje, o mercado mais calmo também por conta de nenhuma notícia nova de quebradeira de banco, pelo contrário, aparentemente está tudo contornado com relação aos bancos que tiveram dificuldades, acabaram sendo comprados, isso deu uma certa acalmada no mercado financeiro. Petróleo com alta hoje, problemas lá de um gasoduto lá no Iraque, afetou o mercado hoje, criou alguma expectativa de queda no fornecimento de gás ou de petróleo lá nessa região, um país importante, o Iraque, grande produtor de petróleo, na região do Kurdistão, que aconteceu esse problema lá com esse gasoduto. O petróleo acabou reagindo com alta hoje, 0,7%, 78 dólares, 65 centavos o barril. Mercado de commodities agrícolas, 3 destaques principais nesta terça-feira. Soja disparou hoje, subiu bem na Bolsa de Chicago, 1,7%, cerca de 24 até 25 pontos de alta em relação a ontem. Isso é um bom comportamento, basicamente refletindo preocupações com o mercado de farelo. O farelo de soja subiu muito hoje, 2,5%, por conta das preocupações com a Argentina. A Argentina é o maior exportador mundial de farelo de soja, principal derivado da soja aqui, além do óleo, e quebrou a safra argentina, a gente tem acompanhado, seca terrível por lá, não vão colher nem a metade do que previam, isso certamente vai afetar o fornecimento global de farelo de soja, já que a Argentina é o principal exportadora dessa commodity. Então isso está puxando para cima o mercado de soja, foi um dos fatores que determinaram a alta da soja em grão hoje, em 1,7%. Outro destaque, talvez o principal do dia, uma disparada novamente, assim como ontem, dos preços do algodão no mercado internacional. Alta de 3,8% hoje na Bolsa de Nova York. Preocupação aqui, por um lado, com a oferta, mas principalmente o mercado um pouco mais aliviado com a fim da quebradeira de bancos. Isso diminuiu aquela aversão a risco que afetou anteriormente esse mercado. A alta do petróleo também contribuiu para esse comportamento e a queda do dólar nos mercados internacionais também ajudou na demanda por algodão. Então, tudo isso contribuiu para uma forte alta do algodão novamente nessa terça-feira. Outro destaque do dia, esse negativo, foi a nova queda dos preços do café arábica, também do café robusta. Os dois tipos de café de maior interesse do Brasil caíram no mercado internacional, até pela proximidade da própria colheita da safra brasileira. Isso está começando a pesar nos preços internacionais. O café que estava com forte alta anteriormente começa a ceder agora com a proximidade da colheita do principal exportador mundial, que é, claro, o próprio Brasil. Outros mercados, como o trigo, fecharam com leve alta hoje, 0,3%. O milho fechou praticamente estável, 0,0. Suco laranja, pequena queda de 0,1%. A açúcar subiu 1,8%. E o boi gordo, o mercado futuro da B3, voltou a cair hoje. O mercado agora começa a voltar ao normal, entre aspas, e começa a ceder depois da boa notícia da última semana, que foi a retomada das compras pela China. Agora o mercado se acomoda dentro dos seus próprios fundamentos. O contrato de abril aqui fechou com queda de 1,2% aqui na nossa Bolsa de São Paulo, B3, Márcio. Muito bem, Silmar. Obrigado. Até mais. Bom descanso. Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Valeu. Em participação nesta terça na Marcha a Brasília em defesa dos municípios, organizada pela Confederação Nacional dos Municípios, o vice-presidente Geraldo Alckmin disse que o modelo tributário no Brasil é caótico e que a reforma pode fazer o PIB crescer 10% nos próximos 15 anos. Nós precisamos fazer a economia voltar a crescer. Essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Ela pode fazer o PIB crescer em 15 anos 10%. 10%. O modelo nosso, ele acumula crédito. Então, você dificulta a exportação. O mundo que cresce é comércio exterior, é Índia, China, é Alemanha. Exporta, importa, exporta, importa, exporta, importa. Temos que estimular algum tipo de indústria. Ela não se mantém se não exportar. Só o mercado interno ela não se mantém. Então, fundamental. Justiça. O modelo nosso é muito injusto. Ele arrecada de maneira injusta. Tudo aqui é sobre consumo. Estados Unidos, imposto sobre consumo é 20%. 20%. Lá tributa consumo, renda e patrimônio. Aqui é consumo, 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 consumo. Então, 50% do produto é imposto de consumo.
A seguir, previsão do tempo para todo o país, e você vai ver também que a área plantada com açaizeiros de terra firme, gerados por pesquisa da Embrapa, cresce 675% no Brasil. A gente explica esse número depois do intervalo. Até já. Vamos para a previsão do tempo para todo o país nessa quarta, com os detalhes para a gente, da Luísa Cardoso. A Conab apontou que a maioria das lavouras de grãos no Brasil está em boas condições, todas as áreas em verde no mapa. Apenas o norte de Minas Gerais, que está com restrição hídrica, ou seja, falta de chuva e água no solo, para o desenvolvimento do milho segunda safra. Mesmo caso para áreas do estado gaúcho, mas seria no caso para o desenvolvimento da soja, que inclusive está com a colheita atrasada no estado por conta do atraso no plantio do grão. Mas nos próximos dias, principalmente o Rio Grande do Sul deve receber umidade. A passagem de uma frente fria sobre o sul e sudeste vai trazer chuva pontual para o estado gaúcho. 20 milímetros são esperados. Essa umidade vai ajudar a refrescar as lavouras, mas ainda assim não deve reverter o cenário de quebra de safra da soja no Rio Grande do Sul. Mas a umidade beneficia algumas regiões. Em relação ao restante do sul do país, como Paraná, Santa Catarina e também todo o centro-sul, a condição é a mesma. O tempo firme prevalece e a chuva aparece de maneira pontual, acumulando no máximo 40 milímetros no estado de São Paulo. A zona de convergência intertropical continua atuando sobre o país, por isso os maiores volumes acumulados permanecem no norte. Mais de 60 milímetros são esperados. Inclusive, essa umidade no Mato Piba vai beneficiar os cultivos de primeira safra, mas pode ainda interromper o avanço na colheita da soja na faixa leste do Pará e também no sul do Maranhão. Na próxima semana, a chuva se espalha pelo país e atinge inclusive o norte de Minas Gerais e boa parte da Bahia, que está com a condição de solo seco. Essa umidade não vai servir para repor a água disponível no solo, mas pode refrescar as lavouras e também os pastos. E a condição para o centro-sul continua a mesma. Tempo firme pela manhã e pancadas isoladas entre a tarde e a noite, o que beneficia o avanço na colheita dos grãos e também do plantio do milho segunda safra, que está quase finalizado, de acordo com a Conab. E o tempo amanhã, nesta quarta-feira, vai ficar firme na metade norte de Minas Gerais, assim como no Espírito Santo e boa parte da Bahia. Não tem condição para chuva nessas regiões. Já em relação às áreas em verde claro no mapa, o tempo firme vai variar com chuva pontual e isolada, com mais intensidade sobre o Maranhão, norte de Mato Grosso, Tocantins, Pará e também o Amazonas. Pancadas que devem vir acompanhadas de rajadas de vento e também trovoadas, assim como na costa leste do litoral nordestino. Em relação às temperaturas, podemos esperar máxima de 31 graus em Salvador nesta quarta-feira, 33 em Palmas e 29 na capital paulista. Obrigado, Luísa. O açaí virou extremamente popular entre os brasileiros nos últimos anos. No exterior também, né? Alguns estados do Brasil adotaram novas tecnologias de acordo com a sua demanda de produção e comercialização. O novo monitoramento da Embrapa mostrou que a área plantada com açaí cultivado em terra firme cresceu mais de 600%. Vamos continuar falando desse trabalho importante, que é uma pesquisa sobre o crescimento da produção, com o Aldeci Moraes, que já está com a gente aqui. Aldeci, é uma alegria sempre receber os setores de pesquisa aqui no Jornal Terra Viva, especialmente a Embrapa. O Aldeci é economista e analista da Embrapa Amazônia Oriental. Boa noite, muito obrigado pela gentileza. Se deve a que isso aí, hein, Aldeci? Esses fatores aí levam a esse crescimento da produção. Quais são esses fatores, hein? Boa noite. Boa noite, Márcio. É uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, na verdade, assim, esse crescimento ele se deve em grande parte, né, a esse lançamento, né, o desenvolvimento e lançamento dessas cultivares, né, desse material que foi desenvolvido pela Embrapa, né? Então, isso aí é um fator super importante, né, porque é um material de qualidade,
São duas cultivares, né? É a BRS Pará, que foi lançada em 2005, e a BRS cultivar de açaizeiro BRS Pai d'Égua, que foi lançada em 2019. Então, como eu falei, são materiais de uma qualidade muito, muito boa, né, que proporcionam o aumento da produtividade, e isso fez com que, de fato, né, esses materiais fossem muito bem aceitos pelo setor produtivo. Foi bastante adotado, né, efetivamente adotado, né, nas áreas de produção aqui no estado do Pará, principalmente, né? Um outro fator que acho que também contribui é a própria valorização do produto, do açaí, né? O açaí, como você comentou, ele tem se expandido, a produção, né, tem se valorizado muito, né, o produto. Então, também, esse crescimento da demanda pelo açaí fez com que aumentasse a área plantada em terra firme. Olha, eu estive recentemente na Gulf Food, né, uma feira internacional de alimentos em Dubai, mas o açaí vira uma atração na feira que você não faz ideia, né? Todos os produtores brasileiros, né, os representantes que estão lá com o produto, acabam fazendo um sucesso danado. É muito, muito requisitado. Agora, durante esse trabalho de vocês, essa pesquisa, quais indicadores vocês analisaram para chegar nesses números? Então, assim, o que a gente fez, né? Qual foi a metodologia que foi adotada, né? Até porque é impossível você fazer visitas em todas as áreas, né? Então, a gente utilizou a comercialização de sementes e mudas para chegar nesse resultado. Então, você tem aqui uma empresa que é credenciada, né? Que ela vende e comercializa, né, sementes e mudas. Então, a gente fez esse monitoramento aí, né, de sementes e mudas, para onde estava sendo vendido, qual é o seu destino, as quantidades, né, um período aí de 12 anos, desde 2010, né, que foi produzido cerca de 6.800 hectares, e agora em 2022 foi produzido cerca de 53 mil hectares em terra firme. Portanto, esse aumento de 675%, né, de crescimento expressivo, né, crescimento significativo, né, nessa modalidade, né, do açaí em terra firme. Então, assim, a gente monitora a partir da comercialização de sementes e mudas, a gente considera também uma perda de 50% de sementes, né, até chegar à produção, né, e também uma perda de em torno de 20% a 30% na comercialização de mudas, né. Se você tem, assim, cerca de 400 plantas por hectare, aí você chega a esse número, né. E depois a gente também vai fazer a validação na área do produtor, né. A gente pega a amostragem de alguns produtores e vai lá e faz a visita, né. Com isso, a gente determina e define, né, esse crescimento na produção, né, do açaí em terra firme. Aldeci, 40 segundos para você fazer uma projeção para a gente do mercado de açaí. Como é que vocês trabalham isso, pelo menos esse ano ou nos próximos 5 anos? Então, assim, a projeção é de um crescimento expressivo, né, na demanda de açaí. Você tem aí, só para você ter uma ideia, em torno de 60% a 70% ainda do açaí ele é consumido, aqui localmente, né, na região. Cerca de 20% a 30% para outros estados, né, principalmente para a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, né, e Minas Gerais. E em torno de 10% para o comércio exterior, né, vendido para outros países, principalmente para os Estados Unidos, que é em torno de 40%. A projeção é que haja um aumento ainda em médio e longo prazo. Esse mercado é um mercado muito dinâmico e tem uma projeção ainda de crescimento bastante significativa para os próximos 5, 10, até 15 anos, né? Até porque o açaí é uma planta perene, né? E que, portanto, o ciclo de vida dele é muito longo, em torno de 25 a 30 anos. Então, você aposte, né, no açaí, o açaí tem uma perspectiva muito boa, né, e um futuro aí promissor de crescimento do mercado. Muito bom. Aldeci Moraes é economista e analista da Embrapa Amazônia Oriental, trazendo os detalhes para a gente da produção de açaí. Obrigado, viu, querido? Até a próxima. Até a próxima, obrigado. Valeu. O Ministério da Agricultura abriu as inscrições para o desafio de inovação Mapa Conecta Proteína Animal, que busca soluções para os desafios da pecuária do oeste do Paraná.
O foco da iniciativa é encontrar tecnologias que, por meio do uso de dados, ajudem a monitorar a produção ou a detectar precocemente doenças em animais. As startups interessadas podem se inscrever até esta sexta-feira no endereço que aparece agora na tela que você está vendo aí, ó, inovamete.com.br/conecta. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. Espero reencontrá-los sempre aqui às 6h45 da noite. Lembrando que a minha querida Regina Dourado estará, minha querida amiga Regina Dourado, colega, estará aqui amanhã, porque a gente vai para Rio Verde, na Tecnoshow, acompanhar de perto esse trabalho lá. Olha, bom descanso e bom trabalho para quem segue no período noturno e continue com a gente.